Então, vocês viram na outra aula o que é um agente superavitário, no caso somos nós, investidores de renda fixa, o que é um agente deficitário, é o cara que pega dinheiro emprestado com o banco, e o que é o agente intermediador financeiro, que seria o banco, que emite o CDB. Então, como que funciona o ciclo econômico? Eu vou te dar uma aula básica agora de ciclo econômico. Por que a inflação sobe? Por que a inflação desce? Então, vamos lá. O banco, quando ele tem o dinheiro dele em caixa, o que ele vai fazer com esse dinheiro em caixa? Esse dinheiro que ele conseguiu lucrar do seu cliente. Ele pegou o dinheiro e ele vai decidir. O que eu faço? Eu empresto para o governo, eu compro título público ou eu empresto para o agente deficitário, para o senhor que está precisando de um empréstimo. Então, ele vai ver como é que está essa taxa, como é que está o indexador do governo. Aqui são 3 indexadores, são índices que seu rendimento vai estar atrelado. Aqui, por exemplo, eu vou te falar da Selic. O que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central. A cada 45 dias tem o Copom, é o Comitê de Política Monetária. Eles que fazem essa reunião e definem qual vai ser a taxa básica de juros do Brasil. Como é que eles fazem? Vamos supor, a economia está aquecida, as pessoas estão consumindo muito, estão comprando muito, isso daí está gerando um aumento de inflação, um aumento desordenado nos preços. Tu vai abastecer, aí tu vê que a gasolina aumentou 10%, tu vai no supermercado e vê que o feijão subiu 20%. Por que isso? Porque é a lei da oferta e da demanda, é muita gente procurando aquele determinado produto. Então, o produtor, para conseguir atender todo mundo, ele vai elevando o preço. Esse aumento de preço vai gerando a inflação. A deflação é o contrário, a diminuição do preço, mas aqui a gente vai se atentar à inflação. Então, ocorreu a inflação. O que o governo faz? Ele aumenta a taxa de juros, ele aumenta a taxa Selic, porque ele aumentando a taxa Selic, os juros vão ficar mais caros. Então, a pessoa para fazer um financiamento, fazer um empréstimo, vai ficar cada vez mais caro para ela pagar. Então, isso daí vai reduzir o consumo. O cara que ia comprar um carro por 30 mil, agora ele vai ter que pagar 40, 45, dependendo dessa taxa que o governo aumenta. Então, isso daí vai esfriar a economia. Esfriou a economia, as pessoas pararam de comprar loucamente, então os preços vão dar uma desaquecida. E o que o governo faz? Quando a economia está desaquecida, beleza, o governo vem e abaixa essa taxa Selic, abaixa a taxa de juros. Por quê? Ele abaixa essa taxa para aumentar o consumo. Quanto mais baixa a taxa Selic, as empresas pagam menos impostos, menos dívida. O financiamento, as dívidas que ela tem ficam mais barato, porque tu pode ver, vamos supor, tu aluga uma casa, o contrato vai estar lá, o reajuste vai ser o quanto render a Selic, quanto render a inflação, quanto vai render o IGPM, Índice Geral de Preços Médios. Então, tudo está atrelado a esses indexadores. Então, quanto mais alto o indexador na renda fixa, para quem vai pegar esse dinheiro emprestado, quanto mais alto, fica mais caro. Então, o que o governo faz? Pô, a economia está parada, ninguém tem dinheiro, baixa essa taxa de juros. Ele baixou a taxa de juros, aumentou o consumo, aumentou a inflação. Como é que ele controla essa inflação? Aumentando a taxa de juros. Com a taxa de juros mais alta, o pessoal não consegue comprar. Então, essa economia fica mais equilibrada. Então, fica sempre oscilando. Aumenta, abaixa a taxa de juros. Então, o que o banco faz? Quando ele está com o dinheiro dele em caixa, ele decide, pô, se a taxa Selic está alta, a taxa Selic em 2016 já bateu quase 15%, 14,5%. Então, agora está em 3,5%. Ou seja, se já bateu 14%, está em 3%, pô, em 2016 era muito mais vantagem o banco, em vez de prestar dinheiro para mim, para você, para o cara endividado, era muito mais fácil ele prestar para o governo, que ele já ia ter uma garantia de 15% ao ano, 14,5% ao ano. Só que como está em 3,5%, o governo, não, em vez de o banco falar, não, em vez de eu emprestar para o governo, que só está me pagando 3%, eu vou emprestar para o Joãozinho endividado, que vai me pagar 20% ao ano, entendeu? Então o banco fica nessa oscilação, ele bota dinheiro no governo, o pessoal fica sem dinheiro para pegar emprestado. Então, essa inflação dá uma controlada. Então, se a taxa Selic está baixa, o banco não é interessante emprestar para o governo. É mais interessante ele emprestar para o agente deficitário. Então, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros. Então, a taxa de juros fica oscilando. Tudo isso eu estou te explicando para quê? Para você saber
qual tipo de investimento você vai precisar pegar, o pré ou o pós-fixado? Vamos ver agora. Então, eu vou passar aqui de novo para vocês. Taxa Selic, definida pelo governo, tá? Taxa básica de juros, CDI é definido pelos bancos, geralmente está sempre próximo à Selic. Selic, por exemplo, agora está em 3,5%, o CDI está em 3,4%, e o IPCA é o principal índice que mede a inflação, esse aumento desordenado de preço. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ver um exemplo da Selic. A Selic já teve a alta máxima em 2016, 14,5%, e bateu a mínima histórica ano passado, final de 2020, 2%. Agora, o Copom aumentou para 3,5%. Ou seja, isso daqui é uma oscilação. Hora está em cima, hora está embaixo. Hora está em cima, isso tudo fazendo aquele ciclo. Quanto mais baixo está a taxa Selic, aumenta o consumo. As coisas ficam mais baratas, então a população consome mais. Consumiu mais, aumentou a inflação. Aumentou a inflação, o governo vem subindo a taxa Selic, é o que está acontecendo agora. A taxa Selic agora está em 3,5%. Para o pessoal acabar perdendo o poder de compra e para dar uma estabilizada nessa inflação. Só que a tendência é subir mais, é continuar subindo. A gente já tem previsão para final de 2021, está em 5%, 6%. Então, por que eu vou pré-fixar meu investimento agora? Aqui é para eu saber se é pré ou pós-fixado. Para que eu vou pegar um título público pré-fixado, um CDB pré-fixado a 3,5%, a 5%, a 7% ao ano, se no final do ano a taxa de juros já não estará mais aqui em 3,5%. O CDI não estará mais em 3,4%, provavelmente vai estar em 6%, 7%. Então, se eu tenho 6, 7%, eu posso ter pré-fixado a 12%, a 13% ao ano. Então, não vale a pena eu já amarrar ao banco, ao governo, o quanto que eu vou receber. Então, se a taxa está lá embaixo, eu vou pegar pós-fixada. O pós-fixado, ele acompanha essa variação desses indexadores. Vamos supor, eu vou querer 120% do CDI, 20% do que excedeu o CDI. O CDI está em 3,4%, então eu tenho 20% de 3,4%. Isso daí vai aparecer aí na tela quanto vai ficar. Então, se eu tenho o CDB a 3,4% hoje, se eu tiver que investir hoje, eu vou investir no pós-fixado, que a tendência da taxa de juros é continuar subindo. Então, se ela subir, o meu CDB, o meu investimento em renda fixa vai subir junto. Ele acompanha essa taxa. Quanto mais a taxa sobe, Selic, CDI, meu investimento sobe. Isso é o pós-fixado. E o pré-fixado, para que eu vou atrelar agora a 3,5% se daqui a pouco vai estar em 6%? Vai estar em 7%. Entendeu? Então, eu só atrelo a pré-fixado quando a taxa está boa, está lá em cima. Está 14,5%, está, para mim, acima de 10%. Se a taxa estiver acima de 10%, 11%, eu vou conseguir pré-fixado a 14%, 15% ao ano. Então, eu amarro aqui em cima. Então, a parte de cima, quando a taxa de juros estiver alta, quando o CDI estiver alto, quando a taxa Selic estiver alto, eu faço investimento pré. Quando a taxa de juros está baixa, eu faço pós. Por quê? Se ela vai subir, o meu investimento vai subir junto com essa taxa. Então, aqui está explicado. Quando você vai escolher pré ou pós-fixado? Tudo depende da taxa de juros. No momento agora, não é hora de você pré-fixar nada, que a taxa está aqui embaixo. Foi lá no fundo, fez a curva e está voltando a subir. E esse ciclo da economia dura em média de 4 a 6 anos. Então, esse é o motivo, nesse vídeo ficou claro o motivo de tu saber quando tu vai pegar pré e quando tu vai pegar pós. Então, se a taxa está lá embaixo, você pega um título pós. Porque esse título pós, quanto maior for a taxa de juros, quanto maior for a Selic, o CDI, maior vai ser seu rendimento. Se a taxa já estiver lá em cima e a tendência dele for cair, então você pega pré. Porque mesmo que caia a taxa de juros, o cara que pegou a 14,5, não interessa se está 2, 3, se está caindo a 5, 6, ele já amarrou o quanto ele vai receber a 14,5. Então ele já está despreocupado quanto a isso, tá ok? Espero que tenha entendido essa aula e vamos para a próxima.